Olá, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim contar aqui uma coisa que aconteceu, né? Na minha primeira, eu sou da Guimar Santana, e muita gente, muitos alunos já conhecem um pouco essa história, né? Mas hoje eu gostaria de contar um pouco dessa história para vocês, tá? Olha só, não vou dizer o ano, porque, né? Olha aí, não tem problema não. Em 90, em janeiro de 90, né? Final de 89 para 90, quando eu fui fazer meu primeiro vestibular, e que lá, naquela época, infelizmente, nós não tínhamos acesso a Enem, a essas ações afirmativas todas que auxiliam, né, na educação, na entrada na universidade. ProUni, FIES, Enem, não tinha nada disso, essas bolsas, tá? Então, eu fui fazer o vestibular da UFES. E aí, olha só o que aconteceu. Primeiro que para me inscrever foi muito complicado, né? Talvez muitos de vocês não saibam, mas naquele período tinha a forma dos pagamentos era sempre com a cotação na URV, que sempre mudava, todo dia mudava. Eu estava no terceiro ano, estudava no Gastão Guimarães, né? Estava fazendo estágio obrigatório lá na escola Baldina Regis. E aí eu consegui o dinheiro para fazer a minha inscrição, né, no vestibular da UFES. Olha só o que aconteceu. Primeiro dia, fui tentar me inscrever, saí correndo antes do horário de ir para a sala de aula e simplesmente a fila, apesar de estar enorme, peguei e na hora de pagar o dinheiro que eu tinha em mãos não dava, porque a cotação daquele dia para a inscrição já era outra, bem maior do que o dinheiro que eu tinha, que foi com base na cotação do dia anterior. Aí eu voltei para casa, frustrada e tal, né? E aí fiz pensei, talvez eu nem me inscreva. Mas aí eu consegui, né, o dinheiro emprestado, e no último dia do vestibular, de inscrição do vestibular, eu fui me inscrever. Quando eu cheguei lá, a fila estava muito maior do que tinha antes. Muito, muito, muito grande. Pense que a fila estava enorme. O banco era ali na Senhor dos Passos, onde hoje eu acho que é o Bradesco. Passava ali pela igreja, Senhor dos Passos, dobrava lá na esquina, para quem vai para o tênis. E estava indo já na direção ali da Coelba, só que no passeio da mesma quadra do banco, né? E eu falei, poxa, cheguei lá no final, quando eu olhei o horário para o estágio, o obrigatório, que já iria começar, quando eu fiz a volta toda, que eu olhei onde estava, eu desisti, eu estava desistindo de me inscrever. Aí eu voltei novamente em direção a Senhor dos Passos, para ir para o Nordestino pegar o ônibus para ir lá para o Baldina Regis, né? Não iria nem andando nesse dia. Lá vou eu, quando eu volto, que passo pela Igreja Senhor dos Passos, que vou passando perto do banco, né, ao lado de todo mundo que estava na fila, só que eu já crente que eu não iria fazer inscrição, porque infelizmente, apesar de estar com dinheiro naquele dia, com a cotação real do dia, né, da URV, a fila estava muito grande, não daria para fazer a inscrição e correr para o estágio obrigatório, que era de magistério. Aí o que foi que eu fiz? Eu voltei, refazendo a fila todinha para ir de volta para o Nordestino. Aí quando chegou próximo à entrada do banco, um senhor passou mal e eu olhei de longe. Só que as pessoas estavam com tanto medo de sair da fila que ele começou a cambalear para um lado e para o outro e ninguém saiu da fila. Mas como eu não estava na fila, eu corri e consegui ajudar esse senhor. E ele ficou no chão, a gente tentando dar um pouco de assistência. Aí o segurança do banco me pegou junto com o senhor e me jogou dentro do banco. Aí ele disse, aí o senhor acabou ficando melhor e tal, voltou para a fila dele, só que na parte interna, né, que ele era preferencial. E na hora que eu tô saindo do banco, o segurança me pergunta o seguinte, moça, já que a senhora tá aqui dentro, a senhora não tem nada a fazer não? Eu falei, eu vim para fazer minha inscrição no vestibular.
Mas eu não peguei a fila estava muito grande, eu tinha desistido. Aí ele: aproveite que a senhora está aqui dentro e faça sua inscrição, que só tem 3 pessoas ali dentro. A gente está colocando uma data, uma quantidade menor aqui dentro. Aí eu fiz minha inscrição, gente, no último dia, dessa forma. Só que apesar de tudo isso, pense aí, ainda não dava a alegria, inscrição, estudando, terminando estágio, correndo, revisando com meu ex-namorado, que nesse período eu já era. Comecei a estudar com o namorado, só que quando chegou o período de provas ali, eles já estávamos separados, né? E aí eu encontrei um amigo meu, que é uma pessoa que eu gosto muito hoje, mas que na época me fez muito mal. Não porque me bateu ou fez alguma coisa, mas porque me fez. Eu acabei me sentindo muito pequena com o que ele disse, né? Ele virou para mim e disse que não entendia porque eu, Dagmar, né, filha de escola pública, que nunca teve acesso a tantas coisas, iria passar num vestibular desse, que era um vestibular muito cobrado, era muito difícil, que era o vestibular da UFES, e que eu não tinha chance, que eu tinha que desistir, e tantos outros que. E se um dia ele estiver ouvindo isso, ele vai saber quem é, né? É uma pessoa que hoje eu admiro muito a família dele, mas que no dia eu me senti muito pequena. Eu deixei que o rótulo do outro realmente ficasse em mim. Eu me senti rotulada e eu passei a ser o rótulo que ele disse, né? Eu me senti incapaz, eu me senti pequena demais. E aí, o tempo foi passando, eu tentando arranjar desculpas para não fazer a prova, porque eu já me sentia incapaz, incompetente, né? Muito pequena diante de tudo. Até que chegou o dia e eu não conseguia sair da cama. Eu tinha medo de fazer o vestibular porque eu achei que eu iria fracassar. Eu achava que errar era fracassar e achava que esse fracassar iria trazer vergonha para mim, para minha família e tudo mais. A gente coloca, né, filho de pessoas pobres, que, né, mãe dona de casa, com uma história incrível, mas dona de casa. Meu pai militar reformado, então assim, cresci com o pé no chão, correndo entre cimento, né, estudando aqui em escolas pequenas do meu bairro. Eu me senti muito pequena, né? O rótulo realmente me fez parecer incapaz. Eu vi o vestibular lá em cima e eu me senti naquela formiguinha. Até que chegou o dia, como eu estava dizendo, e chegou. Eu pensei, se eu acordar atrasada, se eu fingir que acordei atrasada, eu vou chegar atrasada, eu vou me atrasar e vou ter desculpa de que eu não fiz a prova porque eu estava atrasada. Mas meu ex-namorado bateu na porta, né? Antônio Gonçalves, Ninho. Bateu na porta, lá no portão. Chamou, e eu fingindo que estava dormindo para tentar não fazer a prova, porque eu tinha medo de perder.